E aí, gente, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a minha experiência com o inglês. Então eu vou começar falando para vocês quais foram as minhas primeiras impressões do idioma. Eu achava muito legal quem sabia o inglês, eu achava um idioma muito difícil, quem falava, quem já tinha estudado. Tenho amigas que estudaram desde pequena, então quando eu as conheci, elas já estavam estudando, elas me contavam, eu ficava, nossa, que legal, que inteligente da sua parte. Mas eu também pensava que eu queria muito aprender, mas era difícil na época, enfim. Mas eu precisava muito, porque o curso que eu queria fazer, que atualmente é o que eu faço, que é engenharia, exige muito. No mercado de trabalho também, não tá mais sendo um diferencial o inglês, tá sendo necessário, tanto inglês como espanhol. Então eu precisava muito aprender. Foi com 13 anos que eu tive a oportunidade de começar a estudar numa escola de idiomas. E foi uma escola X lá que eu estudei por um ano. Só que eu gostava muito, porque afinal eu estava estudando inglês, mas eu achava que eles focavam muito na gramática, muito nas regrinhas, era só no livro, não tinha zero conversação. Eu aprendi as regrinhas da gramática, fiz bastante amizade com a galera, mas eu não estava sentindo que eu estava aprendendo realmente a falar inglês, só as regrinhas, escrever um pouco. O professor passava as compositions, né, que são as redações, mas realmente falar inglês eu sentia que eu não estava aprendendo. Então, depois de um ano nessa escola, eu fui para uma outra, que o meu pai já tinha estudado nessa segunda escola. Fiquei por 2 anos nessa escola, também tinha bastante gramática, mas aí já tinha um pouco mais de conversação, mas não era conversação assim, um diálogo como a gente tá tendo aqui, um bate-papo natural. Era mais repetição de umas frases que tinha no livro. A gente pegava algumas músicas assim, fugindo um pouco do livro, a gente pegava umas músicas, aí o professor explicava pra gente, não colocava direto no tradutor. A gente ia parte por parte, vendo as regrinhas da gramática, treinando a pronúncia, mas eu ainda não estava sentindo que estava aprendendo 100% que eu poderia adquirir do idioma. Mas eu fiquei por 2 anos nessa escola. Depois eu fui para a atual escola onde eu estudo. Em 2016 eu comecei, se eu não me engano, lá. E aí foi uma coisa assim totalmente diferente das 2 outras escolas em que eu tinha estudado já. Porque as aulas eram individuais, a aula era toda em inglês. Tudo bem que foi o professor, na minha primeira aula, que perguntou se eu me sentia confortável em fazer a aula 100% em inglês, né? Eu, assim, sinceramente não me sentia, mas eu queria me desafiar, queria aprender realmente o idioma. Falei que estava confortável, tive um pouco de dificuldade no começo, tinha que perguntar para ele o que ele estava querendo dizer, ou eu queria falar alguma coisa, mas ele falava que não posso falar português. Então eu perguntava pro professor como que eu falo isso em inglês, aí ele me orientava. Então isso de me desafiar da aula ser 100% em inglês, nossa, colocou eu assim dentro completamente do universo do inglês, porque eu tinha que falar a aula toda em inglês. Então foi conversação assim 100%. E eu consegui me desenvolver muito nessa escola. Desde 2016 até agora eu tô lá e o meu nível é considerado avançado agora, estou buscando a fluência, Deus queira que dê certo. E foram essas as minhas experiências nas escolas de idiomas. Então nesse meu trajeto de estudos do inglês, eu tive que ter muitos incentivos para continuar estudando e a curiosidade de sempre saber mais sobre o idioma. Então muitas músicas internacionais que eu ouvi, ainda ouço, séries e filmes. Eu não costumava assistir os filmes e séries com a legenda, porque eu não conseguia me concentrar no que estava acontecendo na cena e ler a legenda. Mas meus professores sempre falavam, não, assiste, porque você vai conseguir relacionar com o que você está ouvindo e o que você está lendo embaixo. Aí eu, vou tentar. Então, depois dessa sugestão que os meus professores deram, eu comecei a assistir sim. Hoje só assisto tudo legendado, porque você treina muito o ouvido, o que você
ouve os atores falando, você tá lendo ali embaixo. Além dos filmes e séries, tem as músicas. Desde pequena a gente ouve músicas internacionais, nacionais. E nas internacionais, quando a gente não sabe inglês, a gente dá um jeitinho assim de tentar cantar elas, mesmo não sabendo inglês. Mas depois que você começa a estudar o idioma, você pensa, nossa, mas o que será que ele tá querendo dizer aqui? Aí você vai lá na tradução e você descobre, né? Mas tentem, não sei, pra quem ainda não teve aquele insight de, meu Deus, em inglês, preciso estudar, que legal. Tentem, ouvindo a música, tentar assim, pegar alguma palavra, pegar alguma frase e traduzir na sua mente antes de ir pro tradutor ou pra tradução da música em algum site. Porque eu fazia muito isso, eu ouvia a música e falei assim, nossa, acho que aqui ele tá falando isso, traduzindo na minha cabeça. Eu ia pesquisar e eu via que estava certo. Isso me incentivava mais a aprender o idioma, porque eu via que estava dando resultado, que eu estava conseguindo traduzir isso sem o auxílio do tradutor. Então me deu mais vontade, mais sede de aprender o idioma. Então depois de muito estudo da língua, eu só tive mais sede de aprender novas culturas dos países que tem como língua principal o inglês. Então viajar para fora, provar novas comidas típicas, novos costumes que são completamente diferentes da cultura brasileira. Então isso tudo veio com o contínuo estudo do inglês, do idioma. Então, depois de tudo isso, de eu ter contado um pouquinho da minha história com relação ao inglês, eu venho aqui para falar para vocês do novo quadro que vai ter aqui no canal, chamado Belts Lab, que é tipo um laboratório Belts, onde vai acontecer entrevistas, que eu vou entrevistar as pessoas, meio que entrevistar, é um bate-papo sobre a experiência delas com o inglês, se ainda não estudou, se já estudou, se estudou mas parou, ou se continuou a estudar, se ainda está estudando, se já se formou em alguma escola de inglês e já é fluente, independente do seu nível, se você é do básico, não sabe nada, ou até o mais avançado. Eu quero ter esse bate-papo com vocês e mostrar pro pessoal, porque tem muitas pessoas que têm histórias iguais, mas que acham que são a única, por exemplo, eu sou o único que não estudou inglês ainda. Não, tem muitas pessoas que ainda não, por N motivos. Então aqui nesse novo quadro que a gente vai inaugurar, é mais sobre isso, para compartilhar as experiências em relação ao idioma. Então, se você quer participar desse novo quadro, deixem aqui nos comentários que a gente vai entrar em contato com vocês, ou mandem mensagem lá no nosso Instagram, que é @canalbelts, que a gente vai entrar em contato com vocês e vai ser muito legal essa experiência. Então é isso, gente, o vídeo de hoje fica por aqui. Era isso que eu queria passar pra vocês, essa notícia do novo quadro. Espero muito que vocês gostem dessa experiência. Deixem aqui o like pra gente, se inscrevam no canal, nos sigam nas redes sociais, no nosso Instagram, que é @canalbelts, e fiquem de olho aí nas próximas novidades. Um beijão!